Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse terceiro trimestre da CPAD em 2023. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Vamos iniciar esse texto com você e eu espero muito que o Senhor Jesus fale ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu comentário também. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui para a glória de Deus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo, olha, eu tenho um material extraordinário que pode te abençoar. Eu tenho o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da minha aula, você encontra também o slide, onde você pode utilizar esses recursos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E é claro que tudo isso está disponível em uma assinatura trimestral e está disponível na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Fica à vontade para analisar. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e eu espero muito que o Senhor confirme a palavra no teu coração. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens nesse terceiro trimestre, onde nós estamos estudando sobre o tema Sejam firmes, o ensino sadio, o caráter santo nas epístolas pastorais. Essa lição de número 10 vai cair no dia 3 de setembro e é claro que ela vai trabalhar com vocês a respeito da segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós precisamos entender o contexto dessa carta, por que essa carta foi escrita, qual é o conteúdo que essa carta possui, justamente para o nosso crescimento espiritual em Jesus. É claro que para a gente iniciar bem, nós precisamos iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição oferece para poder apresentar a palavra de Deus também para os nossos alunos. Então vamos para o nosso momento de leitura bíblica. Na tua ministração, é muito interessante você apresentar o tema da lição para os teus alunos, apresentar no momento de leitura bíblica a leitura do texto principal, que se localiza em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Você precisa fazer isso junto com os teus alunos em sala de aula, apresentar também o resumo da lição, muito interessante você desenvolver o resumo da lição, e também apresentar a leitura bíblica em classe, que se localiza na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, depois capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois capítulo 3, versículos 1 ao 5. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis e postando esse material para você de segunda a sexta-feira aqui no canal no YouTube, sempre às 18 horas. E toda terça-feira é o encontro marcado para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento da classe dos jovens. Toda terça também nós temos o material postado lá no Spotify, onde você pode nos ouvir, e também toda terça às 17 horas na Rádio Brasil FM nós repostamos essa aula onde você pode ouvir exatamente a palavra de Deus, aprender com a gente. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Brasil que estão nos acompanhando hoje para a glória de Deus. Hoje a gente vai estudar sobre a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo e eu espero que o Senhor confirme a palavra no teu coração. A lição de número 10, escrita e comentada pelo pastor Silas Queiroz, traz então a abordagem bíblica sobre a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Quando você analisa as epístolas pastorais, você precisa entender que a ordem cronológica dela, na ordem que nós possuímos, é diferente. Por exemplo, a primeira carta pastoral de Paulo é 1 Timóteo. A segunda seria, então, a epístola de Tito na ordem cronológica.
E a última carta seria, então, essa epístola que nós vamos estudar hoje, que é a epístola de Paulo a Timóteo, sendo aí a segunda carta, a última carta que ele escreve antes da sua morte, como um testamento ao seu filho na fé. O conteúdo dessa segunda carta ele é muito mais pessoal, em uma abordagem paulina, justamente para a edificação do seu filho. De acordo com vários teóricos, nós precisamos entender, especialmente essa perspectiva, que a carta ela já traz um teor muito mais emocionado, muito mais emocionante do apóstolo Paulo, onde você encontra aqui agora um conteúdo pastoral, um cuidado pastoral do apóstolo em apresentar para o seu filho na fé a importância de levar o evangelho para as próximas gerações. Então a aula de hoje já traz essa ideia de levar o evangelho para as próximas gerações. Pega isso e deixa Deus te usar. Quando você olha para esse texto, você percebe que Paulo agora ele se encontra em uma prisão. Essa prisão aqui não é a prisão domiciliar, onde Paulo foi preso no ano 60 a 62, quando ele escreveu as epístolas da prisão, que são 4 que nós temos no Novo Testamento. Entra aqui, Efésios, Filemão, Filipenses e Colossenses. Não é essa prisão. Nós estamos falando, possivelmente, de uma prisão que está datada, de acordo com alguns teóricos biblicistas, entre o ano de 65, 66 a 67 da nossa era cristã. E o entendimento dessa prisão é que Paulo é lançado, então, na masmorra conhecida como a masmorra da prisão Marmetina. É interessante você perceber que esse local hoje se tornou também um ponto de visitação turística no mundo. E como cidadão romano, Paulo estava aguardando seu julgamento exatamente para poder ser sentenciado para a sua morte, para a sua execução pelo próprio César da época aqui, que no caso é Nero. Paulo seria morto por decapitação. A morte de Paulo ela é diferente da morte dos outros discípulos. Os outros discípulos eram judeus. É interessante que você percebe que eles são mortos, a maioria morte por cruz. Também você vai perceber que Paulo, como cidadão romano, a morte e o processo de julgamento é diferente, é por decapitação. Quando Paulo escreve, então, a segunda epístola a Timóteo, ele está encorajando Timóteo nas suas últimas palavras, como se fosse o seu testamento para esse jovem pastor que está pastoreando a igreja de Éfeso, para que ele pudesse permanecer firme na sã doutrina. É interessante que nós vamos estudar sobre essa firmeza na sã doutrina na lição de número 11, mas você pode ler o texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, também versículos 13 a 14. Paulo também relembra a Timóteo de forma muito clara a importância dele praticar a palavra, de fugir das falsas crenças, as crenças ímpias e também não se envolver com qualquer prática imoral. Na segunda carta, capítulo 2, versículos 14 a 16, Paulo também orienta especialmente sobre Timóteo estar preparado para o tempo da perseguição e encoraja Timóteo a encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Então, olhar para esse texto, quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, você entende muito bem a importância de permanecer firme nessa corrida, aguardando o céu. Você pode ler também 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 8, que vai trazer toda essa explicação que nós estamos trazendo para você. Paulo adverte Timóteo especialmente a pastorear a igreja. Ele fala a respeito do perigo dos falsos mestres e como Timóteo deveria combater esses falsos mestres. O próprio Timóteo também tinha a responsabilidade de conhecer muito a respeito do Antigo Testamento, nessa época que ainda não circulava com muita facilidade. O Novo Testamento ainda estava sendo produzido, você precisa ter isso em mente. E claro que a igreja, quando escreve o Novo Testamento, não tem esse ideal de se tornar, por exemplo, um livro como nós temos hoje, mas era por a edificação dos irmãos. Então, Paulo orienta os irmãos a meditar no Antigo Testamento, especialmente Timóteo, e ele destaca especialmente que Timóteo deveria se render à verdade de Cristo e praticar essa verdade de Cristo no seu coração,
capítulo 3, versículo 9 da segunda carta afirma isso. Então, na aula de hoje, você que está me assistindo, me acompanhando aqui no YouTube, você que está me acompanhando no Spotify, Pastor Janderson Nascimento, ou aqui na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus, nessa terça-feira abençoada, eu quero dizer para você que é muito importante nós permanecermos firmes, entendendo a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. E é claro, se eu estou ajudando você, se você pode estar me acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify, deixa teu comentário, deixa teu likezinho, se inscreve e manda essa aula para mais alguém. Se você estiver na rádio também, aumenta o volume para a gente estudar a palavra de Deus juntos em Cristo. Vamos então para o primeiro ponto da lição, que trata sobre a firmeza de Paulo. Nesse primeiro ponto da lição, nós precisamos ter um olhar sobre a lição. É muito interessante você observar como professor da escola bíblica, professora da escola bíblica, quais são os subtópicos que você vai trabalhar. É interessante você apresentar uma leitura bíblica e eu quero dar uma dica para você de um versículo bíblico que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Você pode ler esse texto, meditar nele junto com os teus alunos e já avançar na tua ministração para o primeiro subtópico que trata sobre o tema apóstolo até o fim. De acordo com o pastor Silas Queiroz, ele que é o autor da lição da classe dos jovens nesse terceiro trimestre, ele destaca que Paulo ele tem uma responsabilidade muito grande também dentro do Novo Testamento. Se você não sabe, Paulo produziu 13 cartas, 13 textos que estão presentes nos 27 livros que nós temos e tratamos eles como o Novo Testamento. E a última carta escrita por Paulo é exatamente essa epístola que nós estamos estudando com você. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Essa segunda carta trata, então, o testemunho do apóstolo Paulo como servo de Deus, enviado por Deus e missionário até o fim. O termo apóstolo no Novo Testamento do grego já traz essa ideia de enviado. Enviado para propagar uma mensagem, enviado para anunciar o evangelho. Charles Edman faz questão de descrever e dizer de forma muito clara que essas cartas de Paulo, especialmente a segunda carta a Timóteo, é uma carta de cunho pessoal, como suas últimas palavras diante do seu filho na fé, como um testamento. Paulo, então, pronuncia através do conteúdo dessa carta, demonstrando a sua emoção, demonstrando seu carinho, seu amor pela igreja e seu apego a ensinar Timóteo a levar o evangelho adiante para as próximas gerações. E graças a Deus que Paulo fez isso, porque esse evangelho também me alcançou você. O impacto do evangelho, mesmo diante da perseguição que a igreja estava enfrentando naquela época, é um impacto profundo, é um impacto com senso de urgência. E é por isso que Paulo orientava Timóteo, a gente precisa propagar, a gente precisa continuar compartilhando. E hoje também nós precisamos continuar compartilhando. Há um senso de urgência hoje em anunciar a mensagem do evangelho. Isso por quê? Porque os falsos mestres já estavam infiltrados na igreja naquele período e continuam infiltrados na igreja hoje. Existem pessoas que distorcem a palavra de Deus, entram em uma visão de corrente de teologia liberal que não é fundamentada e não vê as escrituras como palavra de Deus, mas somente afirma que a escritura ela contém a palavra. Isso é um perigo teológico terrível e como nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós que somos pentecostais, cremos na palavra, acreditamos que a palavra é exatamente demonstrada nas escrituras e a Bíblia é a palavra de Deus. Ela traz toda orientação para você em Cristo Jesus. Cada palavra das escrituras foi inspirada por Deus e cada palavra das escrituras nos orienta então a servir a Cristo. Quando você observa e olha para o perfil do apóstolo Paulo, Paulo ele é fiel a Deus até o fim. Como relato histórico eu quero destacar para você, a última vez que Paulo foi preso pelo governo, o governo romano, ele foi morto por Nero. Ele morreu
em 68 depois de Cristo, como disse para você. E ele destaca e escreve essa carta, possivelmente entre 65 a 68, antes da sua morte, e envia essa carta de Roma para Timóteo, para que Timóteo, então, pudesse ser uma pessoa que levasse o evangelho adiante. Detalhe, você precisa compreender o contexto. Paulo aqui já está idoso escrevendo essa carta. Os dias já se passaram, ele já não tem a mesma velocidade que tinha, ele se encontra preso por ser um apóstolo de Cristo. Você também percebe que ele está lançado em uma prisão como um malfeitor. 2 Timóteo 2,9, foi lançado como um malfeitor, como um preso, como um bandido. E na prisão, encarcerado, ele envia essa mensagem ao seu filho na fé para que Timóteo então levasse especialmente o evangelho adiante, e relata a respeito da chegada do seu martírio. Capítulo 4, versículo 6 da segunda carta, relata isso. O seu propósito nessa última carta é responsabilizar então a liderança da igreja, é responsabilizar você que está me assistindo, me ouvindo, me acompanhando, é responsabilizar a minha pessoa a realizar 4 coisas específicas. A primeira delas é guardar o evangelho. Capítulo 1, versículo 14 da segunda carta, ele diz para Timóteo sobre a necessidade de guardar o evangelho. A segunda delas é sofrer por causa do evangelho. Capítulo 2, versículos 3, 8 e 9 da segunda carta, ele registra isso. A terceira orientação que Paulo dá é perseverar no evangelho. Eu preciso perseverar na fé, você também no verdadeiro evangelho. Capítulo 3, versículos 14 e 15 registra isso. E a quarta perspectiva que Paulo dá é pregar o evangelho. Capítulo 4, versículo 1 e 2. É responsabilidade de Timóteo, é responsabilidade sua, minha, permanecendo fiel, servindo a Deus. Eu espero estar te ajudando. Se essa palavra está te edificando, deixa o teu comentário aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify. Que o Espírito de Deus confirme a palavra no teu coração. Vamos avançar então para o segundo subtópico, analisando com você a mensagem de hoje. Hoje nós vamos trabalhar sobre a promessa da vida. Vamos entender isso à luz da palavra. Segundo o pastor Silas Queiroz, a firmeza do exercício ministerial do apóstolo Paulo traz então uma compreensão extraordinária e a sua crença escatológica a respeito da vinda de Cristo, a respeito da promessa da vida eterna, a respeito da promessa das últimas coisas. O apóstolo Paulo tinha uma expectativa muito clara que ele acreditava que ele poderia deixar a prisão. Você pode perceber isso lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 19, quando você analisa a primeira prisão. Mas nessa segunda prisão, ele se encontra então em cadeias. Ele não pode sair, mas mesmo assim a sua mensagem pode ir adiante. Nós podemos destacar que Timóteo aqui, ele recebe uma mensagem muito clara que Paulo estava sendo guardado pela guarda pretoriana. Capítulo 1, versículo 13 diz isso. E é interessante que ele aproveita a oportunidade para anunciar o evangelho para aqueles guardas ali. Ele também entendia muito bem que durante os anos que ele esteve preso, era uma oportunidade de anunciar o evangelho dentro do seio do coração de Roma, entre os soldados. Capítulo 4, versículo 22, descreve que ele evangelizava, e ele evangelizava de forma muito clara essas pessoas. Segundo lugar, Paulo também encoraja a igreja a permanecer fiel, mesmo diante da perseguição, e ele está vivendo essa perseguição e está dando um exemplo aqui, e o fundamento é pregar o evangelho. O fundamento que ele dá está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 14. Os líderes deveriam continuar pregando mesmo diante das lutas, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de um mundo que se levantava contra a igreja e continua se levantando com a sua filosofia, com a sua cosmovisão corrompida pelo pecado. A igreja precisa permanecer firme, propagando o evangelho com alegria. Filipenses 1, 15 a 18 confirma isso. E em terceiro lugar, nós aprendemos de forma muito clara
que Paulo agora escreve para Timóteo que ele não podia mais visitar as igrejas. Ele gostava de visitar as congregações, as igrejas. Ele amava visitar as igrejas, mas agora ele não pode, porque ele está na sua última prisão, aguardando o seu martírio, e ele incentiva Timóteo a fazer isso. Incentiva a igreja a continuar avançando, anunciando o evangelho. Isso aqui é cuidado pastoral. Você percebe um cuidado pastoral riquíssimo do apóstolo Paulo em cuidar da igreja de Deus. Como nós precisamos aprender com isso também. Se preocupar com os irmãos, estar mais perto das pessoas, abraçar o nosso próximo. Esse é o nosso papel como igreja de Deus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico na aula de hoje, aqui no primeiro ponto da lição, eu quero destacar o que a lição traz para a gente. Nós vamos entender sobre a necessidade de conservar em nós, ou conservando em nós, a esperança. Isso aqui é muito rico em Cristo Jesus. De acordo com o pastor Silas Queiroz, Paulo deixa claro o exemplo inspirador de conservar a esperança eterna. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 16, depois capítulo 6, versículo 15, também confirma isso. Essa esperança que Paulo destaca é uma esperança que ele tem. Ele saiu da primeira prisão que nós citamos para você, entre o ano de 60 e 62, e teve a oportunidade, de acordo com alguns teóricos biblicistas, de visitar as igrejas, de orientar as pessoas. Ele mesmo orientou o Tito em Creta, e nós vamos estudar na última lição desse trimestre a carta de Tito, lá no capítulo 1, versículo 5. Ele orientou Timóteo lá na igreja de Éfeso, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4, confirma isso. É muito possível que ele tenha visitado a igreja de Colossos, a igreja onde Filemão estava. É muito possível que ele tenha visitado a Macedônia, você pode perceber isso lá em Filemão, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, também confirma isso. E ele escreve à sua igreja, ou seja, à sua comunidade da fé, uma palavra para orientar os irmãos. Na carta que ele escreveu a Tito, ele compartilhou o propósito, então, de anunciar o evangelho depois de passar o inverno em Nicópolis. Na carta de Tito, capítulo 3, versículo 12, confirma isso. Ele iniciou a pregação do evangelho e anunciou essa pregação do evangelho nessa oportunidade que ele teve de anunciar a esperança, destacando então essa esperança de Cristo. É muito provável que ele tenha visitado a Espanha. É muito provável que ele tenha visitado a Espanha para a propagação do evangelho. Quem é que cita isso? É um livro apócrifo conhecido como Clemente. 1 Clemente, capítulo 5, versículo 7, é um texto do primeiro século que não entrou na Bíblia Sagrada, mas é conhecido como um dos pais da igreja, e esse material cita que ele conseguiu chegar à Espanha. William Barclay faz questão também de descrever, fazendo alusão, que Paulo ele tem essa oportunidade de anunciar o evangelho. Ele escreve essas cartas para a edificação da igreja, escreve a primeira carta a Timóteo, escreve a carta a Tito, mas agora ele está preso. Ele está então enfrentando uma perseguição e aqui ele não está perdendo a esperança. É interessante que ao analisar isso, ele aproveita cada oportunidade para anunciar o evangelho. E nessa última carta, ele continua falando da sua esperança. Olha como Paulo tinha um coração missionário. Como nós precisamos aprender, como nós somos tão pequenos na fé, como nós precisamos aprender humildemente, com o exemplo desse homem de Deus, a evangelizar, a falar de Jesus, a propagar a mensagem do evangelho, a anunciar a salvação. Eu preciso disso, você também. Em segundo lugar, na lição hoje, como segundo ponto da nossa ministração, nós vamos avançar, tá? Eu espero que a palavra esteja sendo confirmada na tua alma, que o Senhor conforte você e trabalhe contigo na palavra. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o amado filho Timóteo, onde nós vamos observar uma perspectiva bíblica que Paulo traz sobre o seu carinho sobre a pessoa de Timóteo.
Neste segundo ponto da lição, é muito interessante você apresentar quantos subtópicos você vai trabalhar junto com os teus alunos. Há uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos, compartilhando esse versículo de forma sábia em sala de aula, já que a gente está se fundamentando nesse texto para explicar a palavra para os nossos alunos na EBD. Lembra também que o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: um tom mais pessoal. Nesse primeiro subtópico, escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz, nós aprendemos aqui de forma muito clara que o apóstolo Paulo está vivendo um momento difícil da sua vida, difícil também da sua carreira, aguardando a morte, com expectativas. O apóstolo Paulo ele escreve agora uma mensagem emocionante para o seu mais fiel cooperador, que é Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, narra isso. Timóteo, se você não sabe, ele era natural da cidade de Listra, ele era natural de Listra, uma cidade da província da Galácia do Sul. Ele era filho de uma mãe judia e filho de um pai grego. Isso está em Atos 16:1. Sua mãe se chamava Eunice e sua avó Lóide, e ambas instruíram ele na palavra de Deus. Isso está registrado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 15. Também você vai entender que ele bebeu sobre essa mensagem da piedade, o leite da piedade, através da vida do apóstolo Paulo. Ele conheceu o apóstolo Paulo e aprendeu com aquele grande pastor e aquele grande missionário e teólogo também a servir a Deus em sua jornada. E nesse serviço, nessa jornada, nós entendemos que Paulo se apega a Timóteo, Timóteo se apega a Paulo como um verdadeiro pai na fé espiritual. Paulo se torna um instrumento de Cristo discipulador para orientar Timóteo a servir ao Senhor, como um filho na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, narra isso para a gente. E Timóteo é conhecido como um filho amado do Senhor pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 4, 17, confirma isso. Quando você analisa a palavra, você percebe que Timóteo se tornou um grande companheiro de Paulo na jornada evangelística como um verdadeiro cooperador do evangelho. Isso está em Romanos, capítulo 16, versículo 21, um verdadeiro irmão em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, também confirma isso. Ele serviu como um verdadeiro missionário, cuidava com zelo da mensagem, anunciava essa mensagem com zelo para ajudar e cooperar na obra de Deus através da vida do apóstolo Paulo, cuidando da igreja. Filipenses 2, 20 e 21 vai confirmar isso com você. Timóteo foi um grande cooperador ao ponto de acompanhar o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária. Você encontra ele também cooperando com Paulo até mesmo no seu momento de prisão, capítulo 4, versículos 9 e 21. E você percebe que Timóteo agora recebe de Paulo a responsabilidade urgente de segurar o bastão da liderança da igreja, com características pastorais, com o objetivo de levar a igreja adiante, de fortalecer os irmãos na fé em igualdade nessa comunidade. Então você vê o grande apego de Paulo a Timóteo, o grande apego pastoral aqui para levar adiante a mensagem do evangelho, anunciando as boas novas de Cristo. E é por isso que a gente precisa aprender isso. Eu como cristão, você como pessoa cristã, precisa servir ao Senhor e, ao mesmo tempo, respeitar e honrar a sua liderança. Paulo confiava em Timóteo porque Timóteo também valorizava a sua liderança. Nós precisamos valorizar a nossa liderança para crescer em Cristo Jesus. E avançando, segundo o subtópico da lição, trata então sobre o seguinte argumento: fortifica-te na graça. Neste segundo subtópico, do segundo ponto, escrito então pelo pastor Silas Queiroz, nós entendemos que Paulo tinha plena confiança e consciência também de que a graça de Deus, ela trabalhava no ministério de forma eficaz. Trabalhava na vida de Paulo
na vida também de Timóteo e continua trabalhando na sua vida de forma eficaz. Quando nós analisamos 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 ao 15, nós entendemos então que Paulo orienta Timóteo a guardar o evangelho. Eu preciso guardar o evangelho. Teu aluno, tua aluna, também precisa guardar o evangelho. Guardar o evangelho no seu coração e não se envergonhar desse evangelho. Seja no trabalho, na faculdade, inserido nas rodas de conversas, de bate-papo, nós precisamos guardar e não se envergonhar do evangelho, porque em todo o tempo nós anunciamos essa verdade. Observe, especialmente, lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículos 3 e 9, capítulo 3, versículo 12 também, capítulo 4, versículos 6 e 16, você percebe que Paulo orienta Timóteo a respeito dessa busca pela presença de Deus. Também entendemos de forma muito clara que Paulo fala a respeito do amadurecimento da fé para os verdadeiros crentes que servem a Jesus, que amam a Jesus e colocam seu coração diante da sua presença. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a respeito dessa prova bíblica aqui. Está claro para nós que a igreja precisava estar firme na fé. E ter essa convicção, você vai perceber que nas viagens que Paulo então trabalha e evangeliza, ele propaga o evangelho, ele anuncia a palavra de Deus, as igrejas são impactadas pela mensagem. Paulo entrega a mensagem de Cristo de forma muito clara às igrejas da Ásia, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos ali, são igrejas daquela região que são influenciadas pela cidade de Éfeso. É importante você pegar isso. E essas igrejas sofrem esse impacto. Quando você observa, especialmente, que Paulo não tem vergonha do evangelho, é porque no ano 64, Nero ateia fogo em Roma e dos 14 bairros de Roma, apenas um ou dois fica intacto e os demais são totalmente destruídos. Nero então coloca a culpa desse incêndio nos cristãos e dos judeus. E daí então a perseguição fica ferrenha e feroz contra a igreja. E de forma apostólica, Paulo está dizendo que ele não se envergonha do evangelho, mesmo diante da perseguição, estando preso nessa prisão, na masmorra Mamertina. Você precisa entender isso. E Paulo agora fala sobre a verdade do evangelho e permanecer firme propagando a mensagem de Cristo, combatendo as heresias, mas ao mesmo tempo falando a respeito dessa grandeza da palavra de Deus. E entender sobre os sofrimentos é claro também. O terceiro subtópico do segundo ponto vai tratar exatamente sobre esse tema. Sofre, pois, comigo. Como Timóteo precisava entender a respeito do sofrimento na fé, na sua caminhada cristã. No terceiro subtópico aqui do segundo ponto, o pastor Silas Queiroz destaca que Timóteo aprende com Paulo a respeito do sofrimento, a respeito da dificuldade que o apóstolo Paulo estava enfrentando diante da perseguição e a respeito também de continuar anunciando a bondade de Deus através do evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12, confirma isso. Paulo ele passa pelo sofrimento, mas ele observa que a vitória diante do sofrimento já foi estabelecida na cruz do Calvário pelo próprio Cristo. Paulo olha para o sofrimento de Cristo e entende que o sofrimento de Cristo foi muito maior do que o dele, que estava sofrendo na prisão. Paulo entendia que Cristo foi levado como malfeitor e ele também estava sendo levado como malfeitor. Paulo entendia que o exemplo de Cristo na cruz era o exemplo que ele deveria também seguir por causa do evangelho. Destacamos aqui alguns pontos importantes e você pode ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10 para te fundamentar nessa palavra a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, a prisão de Paulo é a prisão que acontece em Roma e ele sofria em algemas. Versículo 9 do capítulo 2 confirma isso para a gente. Sofria porque Nero é irresponsável, ateia fogo em Roma em 64 e agora ele persegue os cristãos, colocando a culpa nos cristãos por causa disso, e Paulo estava sendo perseguido por causa dessa situação. Segundo,
você também pode perceber que a acusação que Paulo recebe é uma acusação que chega em Roma e Paulo é tratado como malfeitor e não como cidadão romano, com seus direitos de defesa. Você pode perceber isso lá no capítulo 2, versículo 9 também. Em terceiro lugar, Paulo, ele é preso, ele é um pregador preso, mas a palavra de Deus está livre. Através das cartas, ele propagou o evangelho. Através das mensagens escritas, o evangelho chegou até nós. E hoje, nós temos uma grande ferramenta nas nossas mãos, que são as redes sociais, e nós podemos utilizá-las para anunciar o evangelho, a palavra de Deus, incansavelmente. Em quarto lugar, você vai perceber que Paulo ele sofre por causa da salvação aqueles que são alcançados pela mensagem de Cristo. Em quinto lugar, Paulo também sofre de forma muito prática por causa do sofrimento daqueles irmãos que também estavam sendo perseguidos, sofrendo semelhante a ele por causa da pregação do evangelho. Quando nós analisamos tudo isso, nós percebemos que Paulo está ensinando Timóteo a sofrer verdadeiramente pela causa do evangelho. Observe que o sofrimento está na mensagem paulina, está especialmente nessa reflexão paulina em observar que é importante servir a Deus em todo o tempo e de todo o nosso coração também. Em terceiro lugar, como terceiro ponto dessa ministração, nós vamos observar outro alerta que Paulo dá, que nós estamos vivendo também tempos trabalhosos. É muito importante observar na aula de hoje o terceiro ponto e dar uma analisada a quantos subtópicos você vai abordar em sala de aula. Faça isso. E apresentar uma leitura bíblica. Eu quero apresentar a leitura bíblica de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Leia esse texto como fundamento para você na sala de aula. Você que está me acompanhando através da Rádio Brasil, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos ministrando para você uma lição de escola bíblica dominical. Você que está me acompanhando e me ouvindo no Spotify também, da classe dos jovens, que vai cair exatamente no dia 3 de setembro. Já estamos ministrando para você se preparar e se edificar também e ser uma bênção para a glória de Deus. Essa lição é postada toda terça-feira no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, e no Spotify e aqui na Rádio Brasil, onde você pode ser edificado. No YouTube, a partir das 18 horas. No primeiro subtópico, nós vamos trabalhar então sobre esse argumento, os últimos dias. Quando você aborda especialmente essa perspectiva bíblica e histórica a partir da análise do pastor Silas Queiroz, você percebe muito bem que Paulo orienta Timóteo a respeito dos falsos mestres, da distorção da pregação do evangelho, de pessoas que não têm compromisso com a palavra, distorcem o evangelho, e essas pessoas então trazem uma mensagem distorcida e corrompida. É interessante que Paulo fala sobre o julgamento dessas pessoas. O apóstolo Paulo, mesmo preso em um calabouço, na sala do seu martírio, estava preocupado com a mensagem do evangelho, com a qualidade dessa palavra. Como nós precisamos propagar o evangelho com qualidade, fazer uma exegese clara, uma análise bíblica fundamental que traga a verdade de Cristo para as pessoas. Paulo diz, na segunda carta, capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isso, que os últimos dias já estão presentes. Ele fala a respeito dos últimos dias. Esses últimos dias que o apóstolo Paulo descreve são dias trabalhosos. Dias que, de acordo com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, são dias de uma modernidade líquida, onde há aqui o desprezo pelos valores, onde não há aqui fundamentos concretos, onde as pessoas tomam decisões por impulsos pessoais e não por convicções plenas. Paulo alerta sobre isso há 2000 anos atrás e nós estamos experimentando isso também, onde as pessoas não têm mais compromisso na vivência cristã. E é por isso que a gente precisa estar aqui com você em alertar. Volta para Cristo. Tenha o coração voltado em Cristo. Paulo também alerta a respeito desses últimos dias que sobrevirão, ou seja, vão surgir homens amantes de si mesmo, ou seja, pessoas egoístas,
pessoas que não valorizam o evangelho, pessoas que propagam o florescimento do mal, pessoas que pegam a mensagem, distorcem essa mensagem e descrevem que a Bíblia está desatualizada. Pessoas que pegam a mensagem do Evangelho e distorcem a palavra, não recebendo a mensagem de Deus e não respeitando a verdadeira mensagem, com o objetivo, então, de enganar as pessoas. Como nós precisamos parar para pensar nisso? E a reflexão da aula de hoje é pensar exatamente sobre esses dias trabalhosos que nós estamos vivendo. Como é importante voltar o nosso coração para Deus e colocar esse coração no serviço do Evangelho. Em segundo lugar, como segundo subtópico, no terceiro ponto, Paulo destaca que haverá homens. O pastor Silas Queiroz detalha sobre essa passagem. Haverá homens amantes de si mesmos. Entra aqui pessoas avarentas, pessoas que agem com arrogância, presunçosos, soberbos, que agem por rebeldia contra pais e mães, pessoas que não têm o coração grato, são profanos, desprezam os valores familiares e o afeto natural. Paulo alerta sobre essas pessoas. Paulo alerta que o mal está fora e dentro do homem com o contágio do pecado. O Paulo alerta Timóteo a respeito dessas pessoas que não valorizam a mensagem da salvação, mas rejeitam a mensagem da salvação e perseguem a igreja. Estão inseridas nos seios políticos, educacionais, pessoas que não acreditam em Deus e não valorizam a mensagem do Evangelho e zombam da mensagem do Evangelho. Paulo alerta sobre essas pessoas. E é interessante que Paulo diz para a igreja: não deixe de pregar, continue anunciando, continue falando de Cristo, porque quem opera no coração é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que estamos inseridos em uma sociedade que tem um problema no coração, o problema do pecado. E é importante nós anunciarmos a libertação desse pecado em Cristo. Paulo alerta Timóteo sobre esse cuidado pastoral e como nós precisamos guardar essa palavra também na nossa alma. E que você possa ser esse instrumento, teu aluno, tua aluna também. Em último lugar, para a gente fechar a lição, Paulo também alerta a uma orientação pastoral. Sabe o que ele diz para Timóteo a respeito dessas pessoas? Ele diz para Timóteo: e você, Timóteo, se afaste deles. O terceiro e último subtópico destaca uma palavra paulina para Timóteo se afastar daqueles que são avarentos, se afastar daqueles que amam o pecado, se afastar daqueles que praticam a injustiça, se afastar daqueles que não amam a santidade, se afastar daqueles que agem pela profanação. Ele não deveria parar de pregar, mas não deveria aprovar esse tipo de conduta. A igreja está aberta a todas as pessoas, mas a igreja tem um fundamento que é a palavra de Deus e ela não abre mão dos princípios. Princípios são inegociáveis. Os princípios são valores de Deus. É interessante que Paulo fala a respeito da importância da conduta moral. Aquele que é cristão tem que ter uma conduta ética e moral. Aquele que é cristão também não pode ser egoísta. Paulo orienta a respeito de pessoas que agem por soberba e arrogância, mas ele também traz uma orientação nessa carta de forma muito prática, que essas pessoas terão sobre si o juízo de Deus, se não se arrependerem dos seus pecados. Ao analisar toda essa epístola, nós vamos perceber a riqueza do Evangelho. Nós vamos perceber a mudança de atitude. E eu espero que essa palavra possa ter te edificada na aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, e se você pode, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Olha, indica para mais alguém, se inscreve também, acompanha a gente lá no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. Se já estava bom, tá melhor ainda, tá? Onde você pode nos acompanhar, assistir a aula na melhor hora do seu dia. Também nos siga, nos acompanhe, interceda por nós lá no Instagram, @Janderson Nascimento e @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer de receber por lá. A gente também está no TikTok, estamos utilizando todas as redes sociais para propagar o Evangelho
e também Escola Bíblica Dominical junto com você. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui na Escola Bíblica Dominical, sempre às 18 horas. Terça-feira, o encontro marcado da classe dos jovens. Terça-feira tem um especial. 6 da manhã, nós já estamos lá no Spotify, 5 da tarde na Rádio Brasil FM e aqui no YouTube a partir das 18 horas, onde você pode ter acesso ao nosso conteúdo e estudar a palavra com a gente. Se você quiser, o nosso material você pode ter acesso através da assinatura no Facilita EBD, tá aqui na descrição do vídeo, fica à vontade, ou em um comentário abaixo também. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora, momento especial, momento de oração. Vamos orar juntos, pedindo que o Senhor te abençoe e te use na palavra, na hora da ministração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, pela tua grandeza, pela direção que o Senhor nos dá através dessa ministração. Eu te apresento a vida do teu servo e da tua serva que vai ministrar essa aula, do teu filho e da tua filha que está me acompanhando também pela Rádio Brasil ou Spotify. Pedimos que a tua graça seja derramada sobre ele, sobre ela. Em nome de Jesus, fortalece o teu filho na fé, tua filha na fé, para a glória e honra do teu nome. Amém. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar a estudar ainda mais a palavra desse trimestre sobre a aula de hoje. Sejam firmes, Pastor Silas Queiroz, editora CPAD, você acha isso no site da CPAD, vale muito a pena você ter esse material. Quero indicar também a mensagem de Atos até os confins da terra, John Stott, editora ABU, para você ter uma compreensão aí sobre as pastorais e o ministério paulino e a relação de Paulo e Timóteo. 1 Timóteo e Tito, é importante você buscar esse material da editora ABU também, John Stott, comentário excelente. Também 2 Timóteo, da editora ABU, Tu, porém, de John Stott, vale muito a pena você buscar esse texto, esse material, para a tua edificação, para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Seja Firme, onde nós vamos estar dando continuidade para a glória de Deus. A lição de hoje, lição 10, vai cair no dia 3 de setembro. Mas só quero lembrar você que dia 5 de setembro é o meu aniversário. Se você puder nos acompanhar lá no Instagram, desejar aí os parabéns, também orações por nós, interceda por nós. Eu vou ficar muito feliz em te ver por lá com a mensagem. Que Deus abençoe você. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.